Bem-vindos ao canal Física da Sala de Aula. Se inscreva e deixe seu like. Calor sensível. Nós vimos que calor sensível é o calor que, recebido ou cedido por um corpo, provoca nele uma variação de temperatura. É isso mesmo? Como que poderíamos fazer, para calcular o valor do calor sensível? Para isso, vamos relembrar que a capacidade térmica, de um determinado corpo, vamos supor, a capacidade térmica dessa substância aqui é a quantidade de calor que eu forneço para esse corpo, dividido pela variação de temperatura. Então, observe, esta quantidade de calor aqui vai causar uma variação de temperatura na substância. Né? Essa quantidade de calor aqui é um calor sensível. Por quê? Porque provoca variação na temperatura do corpo. Então, se eu isolar a quantidade de calor aqui, isolando a quantidade de calor, fica assim, capacidade térmica vezes a variação de temperatura. Então, uma formulazinha para calcular a quantidade de calor, sensível é essa aqui. Tá? Mas lembrando, lembra que calor específico, ele é a capacidade térmica, o C maiúsculo, dividido pela massa, não é? Então, eu posso falar que capacidade térmica é o quê? É o calor da massa. Então, no lugar da capacidade térmica aqui, eu posso colocar calor vezes a massa. Tá? Então, a quantidade de calor sensível pode ser calculada assim, a massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. Observe o seguinte, se a variação de temperatura for positiva, ou seja, a temperatura final for maior do que a temperatura inicial, significa que o corpo recebeu calor. Né? Se ele recebe calor, a temperatura final vai ser maior do que a temperatura inicial. Isto faz com que o ΔT fique positivo, ou seja, a variação de temperatura fica positiva. O calor específico é positivo, a massa é positiva, então a quantidade de calor também vai ser positiva. Então, a quantidade de calor, se ela for positiva, significa que o corpo recebeu calor, ele recebeu energia. Se a quantidade de calor é positiva, vai fazer o quê? Que a variação de temperatura seja positiva, ou seja, a temperatura final vai ser maior que a temperatura inicial. Mas, por outro lado, se a variação de temperatura está negativa, não significa que a energia saiu do corpo. Né? A energia saiu do corpo. Então, a quantidade de calor ela vai ser negativa. O que vai ser negativo? A quantidade de calor vai ser negativa. O negativo significa, então, que o corpo está perdendo energia. Né? A temperatura dele vai diminuir. Então, o ΔT vai ser menor do que zero. Ou seja, a temperatura final vai ser menor do que a temperatura inicial. Tá? Então, como que eu faço? Para calcular a quantidade de calor sensível, eu utilizo essa formulazinha aqui. Massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Logicamente, podemos calcular também o calor sensível por essa formulazinha aqui. Aqui, na realidade, é a mesma fórmula, só que diferente. Que esse aqui é a capacidade térmica, esse aqui também é a capacidade térmica. Então, a quantidade de calor sensível é a capacidade térmica vezes a variação de temperatura. Ou massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like.